Bom, que maravilha então. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindos. Tu que está assistindo aí no gravado, e não sei se está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas aqui estamos reunidos na primeira noite, né, no primeiro dia da nossa imersão 3D. As três dimensões da produtividade e presença. Três mentores, três expertises aí reunidas para contribuir com a tua jornada de transformação aí da tua vida, da tua carreira, nos teus negócios, na tua família. E é uma honra poder ser o anfitrião dessa primeira noite aqui da nossa imersão 3D, que é uma maravilhosa degustação do que virá daqui algumas semanas, poucos meses, no final do mês de abril de 2026, dias 24, 25 e 26, estaremos presencial. E hoje estamos aqui no Zoom, nessa, nessa experiência de 3 noites, segunda, terça e quarta-feira, das 20 às 22 horas, dias 19, 20 e 21 de janeiro, iniciando um ano que já começou prometendo, né? Já começou muito bem. Espero que para ti também tenha começado, tenha começado bem. Como eu falei, em abril nós estaremos presencialmente e nós vamos lidar aqui juntos com um grande problema: a imunidade à mudança. Hoje, num alinhamento inicial aí com os nossos mentores, nós conversávamos sobre o que entregaremos das nossas metodologias, das nossas abordagens aqui para vocês, para que realmente essa imersão venha contribuir para o crescimento, para os resultados e especialmente para as mudanças que vocês querem empreender, que todos nós queremos empreender aí nas nossas vidas. Eu vou chamar para cá a Andrea Cardone e o Matheus, que sumiu da Tô minha aqui. tela aqui e eu não consigo enxergar vocês, eu tô perdido aqui. Tava olhando pro nada, mas agora consegui chegar na tela certa. Então, Tá. Andrea Cardone, vou começar contigo aqui, né, que É um cavalheiro. vai ser a responsável pelo nosso terceiro encontro, a nossa terceira noite. Vou pedir que tu se apresente aí rapidamente para quem está conosco, depois o Matheus e por fim eu avanço. Boa noite, ou como diz o mal, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esta bagaça. Eu espero que você tenha um grande salto com essas 3 noites. Parece pouco, mas a gente pretende entregar alguma coisa que seja bem valiosa para você. Bom, eu trabalho com executivos há muitos anos, eu fui executiva, eu tenho a sorte de tocar o Master, né, Mal? Junto com o Maurílio, eu faço o Master Coaching, e é por isso que eu fiquei, acho que, com o terceiro dia, para trazer um pouco sobre maestria. E a imunidade à mudança, ela acontece tanto em empresas quanto dentro de nós mesmos, né? Eu vou me apresentar melhor no meu dia, que é o terceiro dia. A gente está aqui só dando um suporte que é para cutucar o Maurílio enquanto ele está no dia dele. Mas no meu dia eu me apresento com mais detalhes para vocês. Mas eu acho que o mais importante de dizer é que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu espero que você sinta isso mesmo a gente estando num ambiente virtual. Maravilha. Matheus, bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sou o Matheus, sou mais da área de tecnologia, então o que que eu vou estar trazendo para vocês aí vai ser um pouco mais voltado para execução, tá? Então,
A gente vai falar aí dos medos, né, das dores, de planejamento, mas também eu vou trazer muito de execução. Então, sou alguém que vocês vão me entregar uma tarefa, vou pegar ela, vou dar um jeito de executar, não importa se eu sei aquele conteúdo, se eu não sei, se eu preciso procurar, o que precisar fazer, a gente tem que avançar, né? E aqui com vocês a gente vai ver como que pessoas que podem ter esse perfil ou não podem tirar proveito da inteligência artificial, de várias ferramentas que a gente tem hoje, de várias maneiras que a gente tem de aumentar a nossa produtividade, de fazer entregas melhores e mais rápidas ou mais profundas, coisas que a gente não conseguia fazer antes sem a inteligência artificial. E aí, como o pessoal está trazendo, né, a gente vai dar só uma degustação aqui do que a gente vai falar em abril, mas vai ser poderoso o suficiente para vocês entenderem que quem ainda não está olhando para a inteligência artificial está perdendo várias oportunidades ali, porque é algo que mudou a vida de todo mundo e ainda está mudando. E eu, como alguém que vem da área da ciência da computação, que desenvolve essas inteligências, aí eu posso garantir para vocês que de tudo que eu vejo aí nos últimos mais de 10 anos que eu estou na área, isso é a coisa mais surpreendente que foi lançada, né? Desde o lançamento da internet, isso com certeza é a coisa mais diferente que tem aí. Provavelmente vai levar muitos anos para ter algo superior a isso. Mas é isso aí. Devolvo aí para o Maurício. Que honra estar aqui junto da Andrea e do Matheus. A Andrea, que tem sido uma ferramenta poderosa aí de transformação das nossas vidas, famílias e negócios já há alguns anos. Em 2018, eu fiz uma viagem, fiz um investimento, tomei uma decisão importante de ir fazer um treinamento lá com o Dr. Michael Hall, criador da neurosemântica. Chego lá e encontro com essa pessoa maravilhosa que se tornou uma amiga querida, uma mentora, né, a nossa master dos masters, e são já inúmeras histórias que estamos colecionando aí de transformação, de mudanças, e me honra muito poder começar essa imersão aqui hoje, que vai ser encerrada ali com a Andrea como anfitriã. E o Matheus, desde o início de 2025, tem sido meu mentor na área de inteligência artificial. Ele que veio para tornar real e tornar possível realmente a gente construir os nossos agentes de inteligência artificial, nossos sistemas de gestão inteligentes com inteligência artificial. E há muitos anos eu sonhava com alguém da área de computação, de ciência de dados, e aquilo que a gente pede, né? Precisamos tomar cuidado com aquilo que pedimos, porque a gente acaba recebendo. Em 2025 eu recebi esse presente que foi a chegada do Matheus aqui na Rede Empreendedores, se tornou nosso parceiro, nosso sócio, nosso mentor, e transformou as nossas contas do ChatGPT em verdadeiras equipes de agentes, né? E eu tenho visto muitos resultados, e um dos grandes resultados é o aumento da nossa produtividade, que acaba liberando tempo para a gente poder cuidar daquilo que é mais importante para nós. No meu caso aqui, Deus, família e a missão acima de tudo, que são os nossos valores aqui na Rede Empreendedores. E hoje a gente tá com essa missão aqui de ajudar você a vencer 3 limitadores comuns. Na verdade, não vou prometer que hoje você vai vencer esses 3 limitadores, mas é um convite para que você venha a dar passos nessa vitória de vencer o desconhecimento, os padrões sabotadores e os medos que estão aí sendo resistência para que você prospere mais, para que você mude, para que você cresça aí na sua vida, na sua família, nos seus negócios.
Hoje eu creio que eu vou pegar mais essa parte do desconhecimento e amanhã o Matheus vai entrar mais nessa questão dos padrões sabotadores, demonstrando que diante de nós, diante dos nossos dedos, nos nossos smartphones, aí, nos nossos notebooks, ao nosso dispor, estão ferramentas que podem, sim, facilitar muito as nossas vidas. E talvez a gente não esteja usando essas ferramentas por padrões que podem estar sabotando, então, essa mudança, assim como podem estar sabotando muitas outras mudanças. E no terceiro dia, Andréa Cardone vem lidar com medos comuns que podem estar aí bloqueando teu potencial, teus resultados, né? E eu quero começar essa minha entrega de hoje aqui, gente, fazendo uma pergunta para ti. Aí, como você tem lidado com as mudanças? Como você lida com as mudanças? Eu vou escolher aqui dentre algumas ideias que nós compartilhamos aqui no Coaching com PNL, ideias essas que nós tomamos como verdade e no Coaching com PNL nós chamamos de pressupostos inspirados e baseados na programação neurolinguística, onde muitas ideias são compartilhadas e que, quando tomadas essas ideias como verdades, elas se tornam crenças que apoiam mudanças, e mudanças sistêmicas, né? Mudanças que acabam transformando a forma como pensamos, a forma como sentimos, a forma como falamos e agimos. Isso acaba afetando as diferentes áreas das nossas vidas. Talvez aqui, para quem está conosco, falar sobre os pressupostos do coaching com PNL seja algo já vivenciado, já experienciado. A gente começa lá do primeiro pressuposto, que diz que tudo aquilo no que eu foco expande. Alguém aí, o Alcides lá já faz o gesto, o Delcimar também, tudo aquilo no que eu foco expande, né? Nós nos deparamos com uma frase, com uma declaração que, depois que tu passa pelos processos do coaching com PNL, ele é carregado de muito significado, a gente acaba trazendo muita energia para essa declaração. E essa é uma declaração que eu aprendi lá em 2012, no meu primeiro contato com o coaching e a PNL. Eu ouvi um instrutor falando que tudo aquilo que você foca expande, né? O foco expande. E eu não sei como tu lida com essa declaração, assim como eu não sei como tu lida com essa pergunta que está aí. Porque talvez tu ache que tu muda fácil. Talvez tu até acredite que tu é expert em mudança. Talvez alguém aqui ousa se colocar nesse lugar de que até acredita que mudar é fácil. Não sei no que tu acredita, né? Agora eu sei que existem crenças que são mais fáceis da gente mudar, são mais fáceis da gente ressignificar. E as crenças mais fáceis da gente mudar são aquelas que não têm tanta energia envolvida, não tem tanta carga de significado, carga semântica envolvida, é mais fácil de mudar. No Coaching com PNL a gente começa falando assim, para ensinar sobre crenças. É fácil mudar de opinião. Se essa opinião ela está com pouca energia, pouca certeza envolvida nela, né? Já quando tu já tem mais sentimento, energia, né? Mais essa
que eu estou falando aqui, essa carga de significado e de semântica envolvida, é mais difícil mudar. A gente já precisa de uma estratégia mais elaborada, já precisa de algo um pouquinho mais elaborado, talvez um passo a passo com 5 ou 6 passos, como a gente ensina no nível essencial do coaching com PNL. Você vai ali disputar com aquela crença, né, que muitas vezes pode ser uma crença boba, que você nem tinha tomado consciência que ela estava ali, mas ela estava ali muitas vezes te atrapalhando, né? Às vezes é o que está bloqueando você de ir lá e apertar o botãozinho de download no app no teu celular, né? Talvez não preciso de tecnologia, não lido bem com telas, não tem espaço na memória do meu telefone, e às vezes não é nem um fato, é só uma ideia, uma crença de que precisa de um dispositivo novo, como a gente já viu aí inúmeras vezes, as pessoas não se permitindo usar uma ferramenta nova, usar um recurso novo, talvez começar uma conversa diferente com alguém, né? Porque a vida inteira conversou de um jeito, sempre foi naquele estilo mais direto, talvez foi naquele modelo de querer controlar, né? Querer controlar ou não dar margem para parecer que não sabe, né? Porque tem gente aqui que foi criado naquele modelo de que tem que saber de tudo. O líder tem que saber de tudo, o empresário tem que ter todas as respostas. E hoje eu quero te fazer um convite aqui para refletir um pouquinho sobre o que tu acredita sobre ti mesmo. O que você acredita sobre você. Não sei se tu tem uma missão aí definida, né? Nós, no nosso essencial, a gente faz um convite para que tu defina um objetivo, para que você conheça mais os teus potenciais e as possibilidades que estão diante de ti, e logo depois a gente faz uma pergunta. Qual é a tua missão de vida? Qual é a tua missão? Você tem uma missão? Tem uma ideia de qual seria a tua missão? E aí, quando a gente se permite pensar sobre aquilo que a gente acha que é a nossa missão, a gente vê assim, poxa, mas a gente tem tantas missões na vida, a gente assume tantas missões, talvez não seja uma só. Não sei se faz sentido isso para ti. E hoje eu pego essa missão aqui de ser o anfitrião de uma primeira noite de uma imersão que vem te provocar a pensar sobre produtividade e sobre presença. Produtividade que invariavelmente, de alguma forma, todos nós queremos. Né? Todos nós queremos. Né? Se eu perguntasse aqui, tem alguém aqui que quer ganhar mais dinheiro? Dificilmente alguém diria que não queira ganhar mais dinheiro. Isso é produtividade. Tem alguém aqui que gostaria de liberar mais tempo para um hobby? Talvez muitos de vocês levantariam a mão e diriam que sim. Isso tem a ver com produtividade. Né? Se eu perguntasse aqui para vocês, tem alguém aqui que gostaria de empreender um novo negócio? Talvez alguém aqui tem o desejo de ter mais tempo para ler, ter mais tempo para se exercitar, de poder viajar mais, de adquirir algum bem, de ter mais tempo de qualidade com um familiar, ter conversas mais
mais transformadoras, profundas, mais interessantes. Eu creio que tudo isso tem a ver com produtividade. Tá? E essa nossa imersão 3D, ela é um grande convite. É um grande convite para você aí visitar o teu sistema de crenças, você parar para pensar sobre como você está significando essa pessoa que você é. Eu comecei falando sobre os pressupostos do coaching com PNL, que são 12 pressupostos. E se a gente vai seguindo nessa jornada de aprendizado do coaching com PNL, você vai aumentando essa coleção de ideias e declarações que cada nível vai trazendo. Mas eu sei que aqui já tem gente que já viveu alguma transformação com esses pressupostos, como eu falei, tudo aquilo no que eu foco expande, eu sou responsável pelos meus resultados, eu estou no piloto automático e posso mudar a transformação. Mal, Hã? posso trazer uma palhinha do que é pensar como master? Com certeza, venha. Você trouxe a ideia de produtividade, trouxe exemplos de produtividade, né? Então, no master, a gente vai questionar o que é produzir. Quais são as crenças que concernem produzir? Porque pode ser que uma pessoa imagine que produzir requer esforço. E se não tiver esforço, se não for difícil, eu não valorizo. Então, no Master a gente vai subir alguns níveis. O Mal está aqui falando sobre um nível mais direto, mais linear da produtividade, né? Mas enquanto você estava falando, a gente vai trabalhar isso em várias camadas Vamos dentro ver. do Master. Então, você dá um passo atrás na sua mente, quem foi meu aluno já me viu falar isso, e você vai olhar para quem é essa pessoa que está produzindo. Quais são as minhas ideias sobre produzir? Será que tudo tem que ser ligado à superação, esforço, para ter, no fim, uma recompensa, um merecimento? Eu ligo merecer aquilo que eu me dediquei? Ou eu já sou um merecedor só por ter nascido? No primeiro nível, a gente começa explorando esses significados básicos, né, do que pensamos sobre produtividade. Agora, tem três tipos de crenças que desde o primeiro nível a gente começa a trabalhar para preparar o terreno para essas reflexões que são mais profundas, né, e são mais transformadoras, né, e que acabam muitas vezes agilizando esse processo de transformação. Os três tipos de crença que nós precisamos ter para nos permitir, para que a gente se permita usar uma ferramenta nova, passar por um processo novo, é acreditar que a gente merece, como a Andrea falou. Acreditar que nós podemos, que é possível, né? E também acreditar que somos capazes. É capacidade, possibilidade e merecimento. E muitas vezes, a gente fica ali lutando nos níveis mais rasos da produtividade, querendo lutar com o tempo, querendo lutar com o número na planilha, querendo lutar com o que está aparecendo ali na conta bancária, né? Ou simplesmente só com aquele conjunto enorme de tarefas que muitas vezes acabamos tendo de abraçar e abraçamos. E não é sobre isso. O que muda esses resultados não está nesse nível, não está nessa abordagem, né, de simplesmente pensar no processo, na performance. Está
sendo gerado tudo isso pelos significados, pelo que acreditamos e por como significamos quem nós somos. E aí eu, eu quero te emprestar aqui uma primeira pergunta. Né? Uma primeira pergunta. Quem é você mais produtivo? Quem é você mais produtivo? Essa pergunta, Andréia, vem para cá. Ela é fácil de ser respondida? Apesar de ela ter uma roupagem de pergunta, ela é uma meta-pergunta. Ela é uma meta-pergunta. Então, o que que é que a Uma gente está pergunta um querendo nível acima. dizer? Isso. A meta-pergunta é uma pergunta que ela vai em outras camadas de significado e reflexão. É que você é obrigado a elaborar um pouco mais ou até a questionar a si mesmo, porque essa é uma meta-pergunta de identidade. Toda vez que você se pergunta quem sou eu, que eu estou fazendo uma meta-pergunta para mim mesmo. E muitas vezes nós não temos uma resposta de pronto para uma pergunta como essa. A gente fica ali buscando a resposta. Agora, na medida que a gente vai se conhecendo mais, vai reconhecendo partes de nós, né, que compõem esse sistema que somos, eu penso que vai ficando mais claro, vai ficando mais fácil da gente ir construindo essa identidade, ou talvez a nova identidade que, que desejamos para ter os resultados que queremos. A gente tem aqui um dos pressupostos que diz o seguinte: o ser vem antes do ter. O ser vem antes do fazer e do ter. E isso está por trás do nosso lema, transformar-se para transformar. Primeiro a gente precisa vencer esse jogo interno, né? Vencer internamente, mudar internamente, para daí externamente os resultados eles aparecerem. E isso não é tão fácil, não é tão simples, né? Ainda mais se a gente vem num padrão e vem com muitos padrões, né, de tá olhando só para fora e não para dentro. O Mal, eu tô preparando um treinamento e vou trabalhar com o RH e nós estávamos falando justamente sobre identidade. Muitos de vocês já me conhecem, sabem que eu estudei filosofia e eu adoro trazer a filosofia para tudo aquilo que eu faço na vida. E Epicteto disse: a autocrítica, ela deve ser um exercício racional, não punitivo. E aí, por que é tão difícil descobrir quem nós somos? Por que é tão difícil responder uma pergunta de quem sou eu quando? Porque, na maioria das vezes, eu já começo um processo de uma autocrítica punitiva. Eu já começo a me criticar e me julgar e comparar e usar critérios que não me deixam ver de fato quem eu sou. Então, por isso é tão difícil de responder as perguntas de identidade. Quem nós somos? Então, por exemplo, o Mal trouxe onde eu foco expande. Eu tenho várias perguntas a respeito desse pressuposto. Quem sou eu que coloca foco? O que é foco para mim? Porque se eu tiver uma crença sobre foco, de que focar em algo é difícil, todo o meu sistema, todo o meu organismo vai querer validar essa crença. As minhas células trabalham com isso. Houve uma pesquisa dos anos 80, essa não é uma pesquisa recente, sobre as lágrimas. E as lágrimas que você derrama dos seus olhos quando você está num ambiente agressivo,
elas têm uma química. As lágrimas que vêm carregadas de emoção, elas vêm com a substância anestésica natural do seu organismo. Uau. Então, chorar é um ato de desintoxicar o corpo. Agora prestem atenção, homens que estão me ouvindo. E que foram criados numa crença onde chorar é sinal de fragilidade, fraqueza, ou de que a pessoa não está dando conta. E você não está dando conta mesmo, só que você não está dando conta quimicamente. E aí, quando você não põe isso para fora, para algum lugar vai. E muitas das mudanças que você precisa fazer estão dentro dessa estrutura que a gente está apresentando aqui para você. Então, às vezes, o mal trouxe uma parte muito linear de mudança, mas às vezes você precisa mudar estruturas mais profundas. É fácil para você, de repente você pensou, eu consigo mudar uma rotina do meu dia, adquirir um hábito. A mudança para mim é mole. Mas e mudar quem você é? Você é apegado a quem você já construiu. E aí você vai perguntar, peraí, mas isso não é mudar. Não é dessa mudança que a gente está falando. Essa brincadeira eu não quero brincar. Eu levei muito tempo para ser quem eu sou. Eu levei muito tempo para construir todas as minhas estratégias conscientes e inconscientes para alcançar todos os desejos, ou até para gerar os desejos que eu tenho hoje. Você pode se julgar uma pessoa de sucesso. E aí eu fico pensando, o que vem depois do sucesso, Mal? Ótima pergunta. Eu creio que aqui muitos de nós, em algum ponto, vão se identificar com a centralização, né? Vão se identificar com padrões de não delegar parte das atividades por achar que só, só você faz direito, faz tão bem. Talvez alguns de vocês aqui vão se identificar com o padrão de evitar conversas difíceis, não entrar em determinados assuntos, né? Talvez aí esteja associado à tua identidade, tu não te permitir ter conversas com pares, com colaboradores, com teu cônjuge, talvez com teus filhos, sobre determinados assuntos, porque não tem permissão para acessar esses lugares ou para fazer essas mudanças de padrão, né? Eu creio que em algum nível todos nós temos imunidade à mudança. Nós sofremos desse mal. E eu não quero falar aqui daquilo que nós já mudamos, já vivemos, já conquistamos, mas sim para onde nós nos dispomos a ir, né? Qual é o próximo passo? Eu cheguei até aqui com o conhecimento que eu adquiri, eu cheguei até aqui com as perguntas que eu fiz, cheguei até aqui com as conversas que eu me permiti ter, com as experiências que eu vivi, mas agora o próximo nível, os próximos passos, talvez não exigem aí novas perguntas, não exigem novas conversas, não exigem um novo conjunto de crenças sendo adicionado ao nosso sistema atual, como muitos de vocês aqui já entenderam parte da estrutura ou das estruturas de mudança, que é possível ressignificar, é possível instalar novas crenças, é possível desenvolver novos hábitos, né? Agora, o que está pegando aí que não está permitindo que tu acesse esse novo nível? Tem gente aqui que para muita coisa não procrastina, mas em algumas áreas está procrastinando.
E todos nós procrastinamos. O que está por trás dessa procrastinação aí? É o que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando aqui com esse tema aí da imunidade à mudança. Ai, deixa eu falar aqui que pulou aqui um comentário. Mateus, lê aí esse comentário do Alcides. Boa. O Alcides trouxe aqui para nós se o fator idade tem um peso para aceitar mudanças, né? Ele está citando aqui que ele quer as mudanças, ele vai para cima, faz acontecer, porém parece que tudo fica devagar para ele, já que ele acredita que a capacidade dele aprender não está na mesma velocidade que alguns anos atrás aí. Eu vou passar para Andréia, eu vou passar para Andréia essa, mas antes eu vou trazer uma ideia que eu trouxe lá da neurosemântica, lá do Dr. Michael Hall, que é trazer da mente para o músculo, né? Trazer da mente para o músculo. E aquilo que a gente aprende através da repetição e da experiência, e eu vou trazer o fator tempo também para essa conversa aí, André, passa a fazer parte da gente. Então tem coisa que já tá instalada no músculo. E, e imagino que seja mais difícil realmente mudar algumas áreas, algumas coisas, se a gente já está repetindo esse padrão há muito tempo. O que tu pensa sobre isso, André? O Dr. Michael Hall, ele tem uma frase que eu amo, que ele fala assim, quanto mais eu envelheço, melhor eu fico. Então, existe um senso coletivo de que a gente tem um gráfico da vida e chega no momento em que a gente comprou isso, que você vai ter uma queda da curva. Mas isso não tem a ver com vitalidade, isso tem a ver com o tempo de vida. Você pode ter vitalidade até o último dia da sua vida. E comparar-se com o que você fazia no passado, no mínimo é crueldade. É cruel, né? Claro, é cruel você fazer isso. Então, e se você construísse o seu próprio sistema de crenças e começasse a buscar na internet, e aí Mateus vai te ajudar depois a ampliar isso aí amanhã, todos os exemplos de feitos de pessoas com mais de 80 anos. Todos exemplos, e eu tenho vários, é só você zapear no Instagram que você vai ver vários exemplos de pessoas que mantiveram a vitalidade, mas o mais importante, quando a gente está falando de crença, a gente não está tirando o corpo e a fisiologia. Nós não temos o hábito de nos preparar para a manutenção da nossa máquina do corpo. Então, se você quer que você tenha uma longevidade, você precisa entender que a sua máquina mudou e trabalhar com essa mudança, mas não no sentido de te limitar. Isso é crença. Eu conheço casos de pessoas que fizeram a primeira viagem internacional com mais de 60 anos e já conheceram mais de não sei quantos países. E eu podia passar a noite inteira aqui trazendo exemplos de que acabam com esse paradigma. E aí é muito engraçado isso, porque eu acho ótimo tempo, como você lida com tempo, é um significado muito legal, é uma matriz. Você pode comprar isso do senso comum, de como as pessoas lidam com isso, ou de verdade eu desejo que você jogue tudo isso fora e construa a sua relação com o tempo. E vá cuidar do seu corpo na idade que ele tiver, para que ele viva mais tempo. E vá fazer tudo o que tem que fazer, ou vá ter novos desejos, porque se tem uma coisa que acontece também mal, e aí não é só em relação à idade, eu brinquei, eu cutuquei a coisa do que tem além do sucesso, é que essa identidade nossa, ela vai até a página 15. E se eu me reinventar?
E se eu tiver novos conjuntos de crenças? E se eu quiser desafiar o senso comum e mostrar para as pessoas que eu posso me reinventar, eu posso inventar uma outra Andréia, e essa outra Andréia vai estar acima de 60 anos, com uma pele muito boa para ela, com uma vitalidade, com um corpo continuando a nadar como eu nado, a pedalar como eu pedalo, a fazer tudo que eu faço. E se eu não comprar esse senso comum, o que será que a vida vai me trazer? Agora tem que ter desapego, porque se eu me apego à versão que eu construí, eu não vou querer jogar fora algumas crenças que precisam ser deixadas de lado para ter espaço, para dar um salto. Aí vai dinheiro, mal, aí vai empreender, aí vai relacionamento, aí vai relação com a idade. Você pode colocar nessa mistura que eu estou falando aqui o que você quiser, desde que você entenda o que é uma crença. No, no pressuposto 5, a gente compartilha a declaração de que nós nos movemos na direção do que acreditamos. Eu me movo na direção do que eu acredito. E, e a Andrea já passou por esse, por esse, por esse pressuposto em algum momento da fala dela logo no início, né? Onde eu vou parafrasear, mas não foi exatamente o que a Andrea disse, mas ela disse o seguinte, que as nossas crenças são autorrealizáveis, elas acabam se confirmando, né? E, e quando nós inconscientemente acreditamos que quando mudamos a gente deixa de ser quem nós somos, né? Porque muitas vezes a gente não está se permitindo mudar porque a gente acha que vai deixar de ser quem a gente é. Mas nós não somos aquilo que nós fazemos, né? Nós não somos não somos somente o que nós estamos fazendo, vivendo, escolhendo, né, pensando, né? E, e essa imersão aqui ela tem uma, uma função, eu creio, no nosso início de ano, né? Vai cumprir um papel no nosso início de ano, que é promover uma, uma organização de algumas ideias, uma organização de algumas ideias, para que tu construa uma base melhor para os projetos até que tu te disponha a realizar nesse ano, né? Eu estou iniciando o ano aqui com muitos projetos a realizar, né? Nós estamos prestes aí a lançar nossa web TV, multiplicando nossos podcasts. Nós estamos numa preparação para essa imersão maravilhosa que teremos aí no mês de abril, né? E isso tudo exige uma base de crenças que faça com que a gente se mova na direção desses resultados que a gente quer conquistar. E que vão ser um feedback também daquilo que nós estamos acreditando. O pressuposto 5 ele diz que você se move na direção do que você acredita e que aquilo que você acredita gera o comportamento e o comportamento produz o resultado e o resultado ele potencializa a crença. É o ciclo das crenças. É o ciclo das crenças. Eu acredito, eu ajo como alguém que acredita, eu tenho um resultado de alguém que agiu como acredita, por consequência, a crença ela é potencializada. Agora, até aí tudo ok. Aí nós vamos avançar um pouco mais. Quando você chega no pressuposto 6, e alguns de vocês aqui já tiveram a experiência de praticar esse pressuposto 6, que diz o seguinte: a interpretação determina o resultado, ou A mais I é igual a R. Acontecimento mais interpretação é igual a resultado. Quando a gente entende que o resultado é determinado pelo significado que eu atribuo, a gente passa a prestar mais atenção e a valorizar os significados que nós atribuímos àquilo que
vivemos, aquilo que pensamos, aquilo que objetivamos, né? Os significados, eles determinam os resultados. E eu vejo essa nossa conversa aqui hoje como um abrir, como um descortinar de possibilidades. De possibilidades. Quem não enxerga uma alternativa à crença que possui, está aprisionado a essa crença. Quem não enxerga uma possibilidade de interpretação diferente daquela interpretação que dá a um determinado acontecimento, ela fica aprisionada, vive numa prisão. Quando a gente se permite sair dessa prisão e olhar para uma segunda possibilidade, muitas vezes nós nos deparamos com aquilo que a gente chama de dilema, né? Ficamos num dilema. E agora? É bom ou é ruim? Isso é isso ou é aquilo? Agora, quando a gente se permite a buscar novas perguntas, a pensar um pouco mais sobre o assunto, a experimentar e olhar sobre outras perspectivas, a gente vê que existem múltiplas possibilidades de interpretação. E eu lembro da primeira vez que eu tomei consciência de que é possível construir menus de possibilidades, menus de respostas possíveis, menus de perguntas melhores para aquela mesma situação, perguntas diferentes. A gente vê possibilidades que nós até então não víamos. E esse exercício de explorar possibilidades, se permitir fazer perguntas diferentes para obter respostas diferentes, é algo muito, muito transformador. E nós tendemos a viver em função das mesmas perguntas, em função das mesmas respostas, em função das mesmas crenças. Muitas vezes passando uma vida inteira, sem se permitir pensar a respeito de determinados conceitos, determinadas regras, determinados padrões. Tem coisas que hoje, num mundo que a gente vive, que já superou o partnership, a gente já está num mundo muito mais colaborativo, muito mais associativo, e ainda tem gente que resiste as parcerias, resistem segue repetindo aquelas crenças, como no dia a dia eu ouço muito que sociedade não funciona, que é melhor trabalhar sozinho porque ninguém quer trabalhar. E tanta crença que acaba limitando a nossa produtividade e os resultados, até o crescimento dos negócios. E está tudo ligado ao que acreditamos sobre nós mesmos, sobre o que podemos ou não podemos fazer, o que somos capazes ou não somos capazes de fazer, o que merecemos ou não merecemos conquistar. E tudo isso é parte de um processo que pode ser um processo estruturado de conversa, de planejamento, de aprendizado e de mudanças. Que hoje eu vou deixar para vocês, eu vou entregar para vocês um documento que se chama A Matriz da Transformação Pessoal, é a matriz dos nossos pressupostos do Coaching com PNL, onde lá estão os 12 pressupostos do Coaching com PNL, e cada pressuposto tem pelo menos uma pergunta-chave a ser respondida. Alguns desses pressupostos têm até 3 perguntas ali que estão sendo feitas para explorar um pouquinho mais o que tu acredita sobre cada uma dessas áreas tão importantes
que, que são trabalhadas nos pressupostos. Agora, de nada adianta tu pegar uma ferramenta como essa, assim como eu sei que tu deve ter aí muitas ferramentas, se tu conversar com a tua conta do chat GPT aí sobre pedindo ideias e dicas de ferramentas, talvez vão surgir centenas ou quiçá milhares de ferramentas. É, e se tu lidar com essa ferramenta da mesma forma como tu talvez esteja lidando com a própria inteligência artificial, que tu para diante daquele chat do, do chat GPT e tu usa como quem estivesse usando o Google, né, e fazendo uma, um uso descomprometido, um uso trivial, um uso qualquer, e não como realmente uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação, eu penso que nada vai mudar. Né? Se tu continuar usando as, as ferramentas do mesmo jeito que tu usou até aqui, provavelmente tu vai extrair o mesmo resultado, talvez nenhum resultado. Agora, se tu te permitir usar essa ferramenta de uma forma diferente, que pode ser até simples demais, tu parar diante de uma inteligência artificial como tu vai parar amanhã e ela te faz uma pergunta e tu vai lá e não responde a pergunta de uma forma mais profunda, mais clara, trazendo mais informação, ela simplesmente te devolve algo genérico, algo raso, algo que não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quando tu te permite entregar para essa ferramenta, para essa inteligência, e ainda melhor quando tu está diante de alguém que te faz uma pergunta, um conjunto de perguntas, e tu vai lá e entrega o assunto, entrega o contexto, entrega o que tu acredita sobre as diferentes nuances e faces daquilo que está sendo abordado, tu acessa novos níveis de significado, por consequência, novos níveis de, de performance. E falei um pouquinho dos pressupostos, né? Falei do, do foco, falei do piloto automático, falei das crenças, falei dos significados, mas vale a pena um olhar aí atento a cada um dos 12 que vão estar nessa matriz que vocês vão receber aí. E eu quero convidar a André e o Matheus para a gente fazer uma interação aí sobre esse conteúdo e depois abrir para a gente poder conhecer um pouquinho das pessoas que estão conosco aqui nessa primeira noite. Né? Tem um público bem legal aqui presente, diferentes experiências, diferentes áreas de atuação, tá? Uma turma linda aí. E quem quiser interagir no chat, fique à vontade aí para a gente poder então fechar essa noite com perguntas, respostas, comentários. Tá? André, diante disso tudo que a gente abordou aqui, o que tu gostaria de compartilhar aí conosco? Olha como ele é perigoso, gente. Ele sabe que sobre cada frase que ele falou, eu tenho uma semana de conteúdo para derramar aqui, né? Mas vamos lá. Vamos ver que eu consigo sumarizar na minha mente caótica aqui, que abre 400 mil abas e de abas o Matheus vai falar melhor do que eu, né? Hoje no nosso briefing eu brinquei porque eu falei uma coisa e o Matheus confirmou no chat GPT. Eu falei, interessante, eu e o chat GPT estamos juntos, né? Mas eu acho assim, existe uma analogia interessante entre o homem e a máquina. Vamos falar sobre essa questão da mudança. E Matheus já trouxe que em 10 anos ele nunca viu nada como o que está acontecendo agora na inteligência artificial. O que me chama muito a atenção é a velocidade.
a abrangência de conexão de dados e de pesquisa. E se você não souber fazer a pergunta, não adianta nada. Se você não souber criar o prompt, eu estou falando bobagem, Matheus? Me corrige aí. Isso aí, não, exatamente. Muito do que provavelmente ele vai nos trazer é como você otimizar, como você direcionar, como você selecionar. Agora, ele está falando como selecionar para a inteligência artificial. E eu e Maurílio estamos falando como selecionar para a sua inteligência mesmo. Porque a bagaça é a mesma, gente. Se você focar em todas as suas impossibilidades, se você não tiver um capricho, um cuidado com aquilo que você pensa, se você não questionar o que está todo mundo derramando nos seus ouvidos, nos seus olhos, nas conversas, se você não tiver um senso crítico para tirar de fora aquilo que não se conecta com seus valores morais, ou aquilo que não está ligado a, ao que você quer realizar. A maior das habilidades hoje é o descarte, é aonde eu não vou colocar a minha atenção. Então, tanto para uma inteligência artificial quanto para a nossa inteligência, isso é uma habilidade comum. Por quê? Porque, como eu falei aqui, eu posso citar esse assunto para cada frase que o Maurílio trouxe, eu posso discorrer sobre várias abordagens. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. E graças a Deus, eu trabalho com isso, eu vivo isso dia a dia. É, eu me considero uma pessoa extremamente grata ao Pai, porque Ele me deu essa alegria na vida. Agora, queria muito que cada um de vocês pudesse experimentar essa mesma sensação. E tudo que a gente faz aqui é para te facilitar a chegar do tamanho que você quer chegar, mas com a plenitude, com a paz de espírito, com a fluência, com a melhor matriz que você pode criar de história da sua vida. Você pode pegar toda a sua história do passado, honrá-la e virar e falar assim: 26 vai ser um ano diferente. Em 26 eu vou abrir mão, eu vou organizar as prateleiras de amigos, as prateleiras de desejos, as prateleiras de relacionamentos, até relacionamentos comerciais, não relacionamentos afetivos. Então, eu vou organizar familiares, eu vou organizar as prateleiras, porque existem coisas, fatores e pessoas que precisam mudar de prateleira. Se você não muda seus pais de prateleira, você vai ter um BO para o resto da vida. Então, com o passar do tempo, você precisa mudar a figura materna e paterna e hierárquica, se você não tem pais, e colocar em outra prateleira. Com o tempo de convívio de um relacionamento, por exemplo, você precisa mudar o seu companheiro e a sua companheira de prateleira. Eu acho bem patológico quando dizem que o casal tem que namorar. Tô errada, Mal. Vamos trazer um momento de leveza aqui. Namorar é namorado. O compromisso de um casamento, a cumplicidade de um casamento. É Não, um casal tem que outra viver o prateleira. casamento. É outra prateleira. Sabe? Você tem que entender que a cumplicidade, a intimidade e todos os outros fatores que envolvem isso, eles precisam mudar de prateleira. Senão você não aprofunda na relação. Eu costumo dizer que o coração ele tem um quartinho dos fundos. Todo coração, olha o seu.
Tem um quartinho dos fundos. Aquela portinha ali, só uma pessoa muito especial vai abrir. E tem gente que passa a vida sem nem saber que ele existe. Ou porque não dá oportunidade, ou porque de fato ainda não encontrou a pessoa. Então, para tudo que nós estamos falando em termos estruturais. E hoje, Mateus vai nos ajudar amanhã, no dia dele, a dizer a você que produtividade pode ser produzir a sua vida. Produção cinematográfica. Viver uma coleção de experiências. O quanto você tem desenhado experiências que valem a pena ser contadas. Como a gente diz na neurosemântica, que sejam semanticamente carregadas de significado. Ninguém pode fazer isso por você. Agora, se você está com uma matriz de pensamento limitante, com base na escassez, com medo, é, achando que você levou tanto tempo para construir essa pessoa que você é, e aí sim você vai deixar de ser quem você é, sinceramente, eu espero que você deixe de ser quem você é. Porque ser quem você é vai deixar você até onde você já foi. Então, quando a gente tá provocando você, quando o mal falar emocionado sobre a missão dele, eu digo para vocês que a minha missão, ela tem muito a ver com, não com coisas grandiosas. Eu acho que o Maurílio, que é mais próximo de mim, ele sabe disso. Eu não perco uma oportunidade de fazer diferença. É um café, é uma conversa, é uma pergunta. Por quê? Porque essa é a minha missão. Não precisa ter um grande evento. Agora, se a gente junta pessoas numa imersão, como a gente vai fazer em abril, se você vai ter, se Deus quiser, gente, eu vou nesse raio dessa cidade que eu não consigo chegar aí. Eu já fui para Colômbia, já fui para fora do país, eu não consigo chegar em Santa Maria. Fala sério. Eu vou aí, Agora vai. eu vou aí. E você tem um outro nível de conexão, que é estar com essa troca. O campo magnético do coração é muito maior do que do cérebro. Pesquisas comprovam isso. Você tem neurônios no coração. E é sobre isso. É sobre você entrar numa inteligência artificial e buscar aquilo que te dá tesão de aprender. É sobre você entrar numa inteligência artificial e ela facilitar a sua vida. Agora, se você linka facilidade com demérito, você não vai querer. Então, repara os níveis. Quais são os níveis de provocação que a gente está trazendo para você aqui? Se você acha que facilidade é coisa para preguiçoso, você vai continuar fazendo o seu slidezinho no PowerPoint, a sua planilha no Excel, né? E pelo amor de Deus, tem um mundo de possibilidades maravilhosos aí para você acessar. E por ignorância, e ignorância é aquele que não sabe, você está se apegando de repente a quem você é. Eu, sinceramente, eu espero do coração que você pegue. Você não vem na imersão de abril? Ótimo, pega essas 3 noites e com o que a gente está te entregando de provocação, vai ficar sem dormir. Fala, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo na minha vida? Qual é o tipo de energia que eu tô vivendo? Eu estou o cachorro sentado em cima do prego? Quais são os incômodos? A minha aparência me incomoda? Vai resolver. A minha casa me incomoda? Vai resolver. A minha conta bancária me incomoda? Vai resolver. Porque tem solução. Para cada problema, para cada incômodo que você tem, tem solução.
Agora, se você acreditar que não, como é que vai ser essa bagaça? Vai, Matheus, vou passar para você agora. Boa. Mas acho que esse é o resumo, né? Então, se a gente resumir tudo agora, são crenças e medos, tá? E isso é em todas as áreas, é em todas as idades, né? Eu pego ali o Alcides, que estava trazendo ali no chat pra gente, né? Mas aí sempre que o pessoal traz algum ponto, eu começo a ligar com várias outras pessoas, que pode ser outras áreas. Podem ter 18 anos, pode ter 20 anos, pode ser da ciência da computação, pode ser da economia, pode ser da filosofia, pode ser de vendas, mas tá tudo ligado entre esse negócio mesmo de o medo na mudança, o medo de tentar, a busca pela perfeição, o medo de dar o próximo passo e executar, que é o que no fim do dia a gente quer, né? Então, 99% são crenças e medos. O outro 1%, depois que a gente eliminar isso internamente da gente como pessoa, destravou, agora vai ter inteligência artificial, vai ter ferramentas, vai ter muita coisa para te ajudar nesse ponto de o que que eu vou priorizar, né? E aí, que nem o exemplo que a Andrea deu, né? Eu mesmo uso muito a IA para planejar viagens. Então, a IA sabe tudo que eu gosto, tudo que a minha esposa gosta. Ah, a gente vai para tal lugar, a gente gosta de esquiar, não, a gente gosta de praia. E aí as praias que a gente gosta é as que a água é mais calma, não, a água tem que ter mais onda. Ah, não, tem que ser legal um mix de praias com onda e praia sem e fotos boas e um lugar próximo que dê para comer e que vá caminhando. Ah, não, mas eu tô com um carro alugado, então eu vou com o meu carro. Então, quando a gente fala da IA aqui, nada mais é do que um super cérebro. Então, mesma coisa que a gente tinha no Google anos atrás, só que agora é um super cérebro que, se a gente fizer as perguntas certas, se a gente conversar com ela, que nem a gente deveria conversar com as outras pessoas, né? Que nem eu sempre trago o exemplo de a gente é líder e deu uma tarefa para o nosso colaborador ali. Ah, mas se eu falar para ele assim, me faz um post para o Instagram, para a gente conseguir mais leads aí, mais seguidores. Essa é uma maneira de eu passar a tarefa. Agora, se eu falar, não, a gente vai fazer um post para o Instagram, eu quero 3 versões, e aí a gente vai fazer uma versão que é carrossel. Esse carrossel vai ter 4 páginas ali no carrossel. Na primeira, eu quero que venha uma introdução. Na segunda, eu quero que você traga um problema. Na terceira, como a nossa empresa faz a solução desse problema. E na quarta, é uma chamada aí para ver se o pessoal interage, marca uma reunião com a gente, por aí vai. Então, essa maneira que a gente deveria levar uma tarefa para o nosso colaborador, uma maneira que a gente deveria se comunicar, é a mesma coisa que a IA espera. Se eu ir lá e falar para ela, me ajuda a planejar uma viagem aqui para Santiago do Chile. Ah, ela vai tentar, né, ao máximo dela, ler todo o histórico das tuas conversas com ela, ver o que você plugou lá, né? Hoje em dia dá para plugar no meu e-mail, no meu calendário, dá para eu dar mais informações para ela, né? E ela vai tentar descobrir, olha, Matheus só me falou aqui, uma viagem para Santiago do Chile. Mas não sei quando que ele vai, se ele vai sozinho, se ele vai com amigos, se ele vai com a esposa, se é no inverno ou se é no verão. Pesquisei aqui internamente, não consegui descobrir se o Matheus gosta de vinho ou se ele prefere água com gás, ou se ele prefere chopp ou cerveja ou um drink. Não entendi se ele tem alguma restrição alimentar. Não ficou claro se ele quer gastar R$ 100 por dia, ou se ele quer gastar R$ 500 por dia, ou se ele quer gastar R$ 1.000 por dia. Não ficou claro a hora que ele chega, quantos dias vai ficar, e por aí vai, né? Então, a gente tem que ter, tanto para a nossa vida, quanto para conversas com a IA, esses pontos aí. Primeiros pontos mais importantes, antes de começar a desbloquear a nossa vida, tanto como pessoa, como quem está conversando com a IA e usando ela como uma ferramenta de aumento de produtividade, de entrega mais veloz e de organização e de facilitação, é a gente entender que daqui a pouco ali, ó, o que o Alcides trouxe para a gente. Tá difícil, né? Tô chegando uma idade que eu não tô conseguindo, tá devagar a coisa. Mas será que essas 2 semanas aí para cadastrar os 1.000 leads, será que é devagar mesmo? Quanto tempo ia levar? Será que se eu colocar um jovem ali de 20 anos que está com todo o gás, será que ele consegue 1.000 leads?
Será que ele sabe o que tem que fazer? Será que ele cadastra? Será que ele se esforça? Será que ele entrega com a mesma qualidade? Então, são tudo basicamente as crenças, né? Eu falo muito isso pro pessoal, né? Quando eu pego alguém da minha área aqui mesmo, da computação, um programador, desenvolvedor, mais da metade não usa IA, porque tudo crenças e medos, né? Então, vou usar IA, isso aí vai roubar meu emprego no futuro. Não, se eu usar IA, não sou eu que estou fazendo. Se eu usar IA aqui, nossa, tá errado, né? Não, não pode ser assim. Eu vou fazer do meu jeito perfeito aqui. Eu vou olhar a linha do código ali, do aplicativo que eu desenvolver e aí vou entregar aí, né? Se eu usar IA e acelerar, vai que me dão mais trabalho. Então, não faz sentido isso daí. Então é tudo tá dentro da gente, né? A IA é só uma ferramenta muito poderosa, que tem muito conhecimento, se a gente conversar com ela da maneira correta e usar as ferramentas que ela tem lá dentro. Hoje em dia a IA consegue plugar no meu Spotify, plugar no meu calendário, ir lá no Booking fazer busca para mim, ir lá no Google Flights fazer busca de voo. Então é um lugar que hoje você consegue entrar ali e fazer qualquer coisa, só falar da maneira correta, é só conectar o que precisa conectar. Você organiza uma viagem, você valida pontos, você pede para ela validar com dados em tempo real, você faz buscas. Então é algo muito poderoso, mas que se a gente não se desprender aí dessas crenças, desses medos, de todas essas limitações, aí não vai adiantar de nada. Vai ser a mesma coisa que a gente já faz no nosso dia a dia, só que eu vou me frustrar com a IA e aí eu vou achar que ela não funciona, porque eu não estou conversando com ela direito. Eu vou achar que ela não funciona porque eu tenho que fazer um resumo aqui, né, para enviar por e-mail, mas essa IA aí não, né? Eu falei, faz o resumo para mim e não dei informação nenhuma para ela, ela fez um resumo ruim, agora eu vou achar que é isso porque a IA é ruim, e pronto, né? Não é eu que me comuniquei mal com ela. Ou esses pontos que eu trago que muitas pessoas ainda não usam muito a IA por ter esse bloqueio de não confio nisso daí, não sei se está correto, não sou eu que estou fazendo e por aí vai, né? Mas não é a gente usar IA de qualquer jeito. Não é eu falar assim, desenvolve o aplicativo aqui para mim, eu vou lá tomar um chopp e volto daqui 3 horas, está pronto, não vejo nada, né? É você usar ela para te auxiliar. Você vai dar as instruções para ela, você vai validar tudo, você não vai aceitar tudo que ela diz, você vai explicar muito bem, vai seguir aquele, quem já participou aí das aulas conosco, né? Vai seguir o nosso formatinho aquele RTF, né? Role Task Format. Então, qual que é o papel que a IA vai ter naquele momento? É um analista de marketing? É um líder de ciência da computação? É um vendedor aqui da minha empresa? É alguém que conhece muito da parte de leads e marketing, vai entender o que fazer aqui nesse processo? É um especialista em Excel? Então, primeira coisa, eu dar o papel para ela, que ela vai executar. Depois eu consegui, né? No T, na task, na tarefa, eu consegui ser bem claro. É como eu falo para vocês, né? Várias vezes eu trago, ó, é uma tarefa repetitiva, gastam umas 2 horas aí fazendo prompt. Tarefa repetitiva, vou fazer toda semana, todo mês. Não é duas frases ali que a IA vai fazer algo com a qualidade que a gente busca. Então é se dedicar, né? O Maurílio mesmo pode complementar aí. Ele tem mais prompts que eu hoje em dia já, né? Todos bem preparadinhos. Não, quando é o podcast, quando eu preciso fazer resumo, quando é para analisar dados de vendas, quando é marketing, quando é todas as áreas, ele tem os prompts dele bem organizados, bem grandes, tudo bem preparado, né? Então em resumo é isso. Primeira coisa, nossas crenças aí, nossos medos, nos desbloquear disso. Depois que desbloquear isso de todas as áreas aí que o Maurílio e a André citaram, desbloquear da IA também e aí entender como conversar com ela, começar a usar, não ter medo, experimentar, validar, comparar com a maneira que eu fiz versus a que ela fez, dar exemplos de coisas que eu fiz para ela entender como que eu quero que faça. Então, só uma degustação, né? Amanhã a gente vai ver um 0,01% disso. Lá na imersão presencial, a gente vai conseguir ver uns 50% disso. Mas a ideia é essa, né? E lembrar que todo dia tem um lançamento novo, todo dia uma atualização, né? Tô falando para vocês hoje, 19 de janeiro, lá em abril eu tenho certeza que a gente já vai estar no outro nível aí de IA, de ferramentas, de facilidades. Então, passo aí de volta para o Maurício. Bom, desde o início dos anos 2000,
eu me permiti ocupar algumas posições de liderança e como empreendedor, empreendendo projetos e empreendendo alguns negócios e peguei algumas mudanças do início dos anos 2000 para cá. Eu peguei aquela fase que muitos de vocês aí viveram, creio que todos viveram, aquela transição da internet de escada para internet ADSL, né? Para internet mais rápida, né? Ali no início dos anos 2000, e aquilo foi uma revolução para as nossas vidas e negócios, né? Porque muita coisa mudou a partir dessa expansão da conectividade através da internet. Depois vivi em meados de 2010 ali um movimento de expansão da internet através do marketing digital, das redes sociais, os algoritmos na internet. Aí eles foram se tornando mais inteligentes e aí cresceu muito esse mercado aí do marketing digital que explodiu em 2020. Em 2020, aí na pandemia, a gente viu uma grande transformação através do marketing digital. Agora a gente está vivendo esse momento da inteligência artificial que parece que está só no começo. Parece que é só o começo de algo muito, muito grande que vem pela frente. Mas uma coisa que eu percebi nas transformações, nesses movimentos anteriores, é que a maioria dos que não conseguiram surfar nas ondas, tanto da conectividade quanto do marketing digital, e agora estão com dificuldade na inteligência artificial, são aqueles que acham que é só uma questão de esforço, que acham que é só uma questão de investimento e de esforço. E não é sobre isso. Não era e continua não sendo sobre isso. É sobre realmente tu lidar com esses componentes internos que estão dentro aí do teu sistema, que nós estamos chamando aqui de sistema de crenças, né? Que é esse sistema interno de como tu significa e lida com as pessoas, com o mundo, com o tempo, né? com o dinheiro, né? Contigo mesmo. Né? Contigo mesmo. E eu fiz uma pergunta ali, antes, uma pergunta que a Andrea classificou no rol das meta-perguntas, né? Quem é você mais produtivo? E eu quero te provocar aqui a pensar numa nova versão, numa versão mais atualizada, numa versão que traz nesse sistema uma atualização de permissões para instalar novos aplicativos nesse sistema aí, né? E um aplicativo que a gente instala aqui no Coaching com PNL e que no nível Master tu aperfeiçoa esse aplicativo, tu faz um upgrade de versão nesse aplicativo, é a escuta. É a escuta, é a capacidade de tu realmente parar diante de alguém, né, de um instrutor, de um treinador, de um mentor, né, alguém que está aí nessa conversa contigo e realmente prestar atenção naquilo que é mais importante. Porque existem 1 milhão de possibilidades na inteligência artificial, existem 1 milhão de aplicativos, de sistemas, de ofertas de inteligência artificial, mas existe um conceito que tu precisa entender. O que é, afinal, a inteligência artificial? Se tu não entender o que é a inteligência artificial, é mais difícil de tu entender de que forma ela pode te auxiliar. Porque muitas vezes tu não está nem com esse significado
claro o que é inteligência artificial, o que é o que é o chat GPT, o que é um grande modelo de linguagem, né? O que é isso? Né? Para que ele serve? E aí tu tem ali funções elementares de cada um desses, desses aplicativos, desses modelos, dessas tecnologias, e aí tu não entende o básico, e aí tu já quer sair fazendo, indo lá para o nível avançado, e, e num primeiro nível da, da escuta, a gente provoca no, no coach com PNL essencial, a gente provoca aquele morder a língua, o conseguir calar e, e explorar mais o mapa do outro, mais o modelo de mundo do outro e, e ouvindo mais e prestando mais atenção naquilo que está sendo dito, até chegar no nível master lá onde o André esquece que tem língua e passa a se divertir mais e a curtir mais esse processo de realmente explorar esse território que é diferente do nosso, né? Que é o mapa de uma outra pessoa. Agora, quando a gente não tem uma, uma mentalidade, não tem um sistema de crenças que, que, que concentre crenças fortes, crenças poderosas a respeito de quem nós somos, o que nós acreditamos, quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos, né? O que realmente nos move, é mais fácil a gente ficar suscetível a, a todo esse movimento veloz e superficial de possibilidades que ficam nos levando de um lado para o outro. E eu tenho visto cada vez mais ferramentas poderosas que, que estão à disposição para produzir uma série de coisas, para nos ajudar a criar, para nos ajudar a escrever, para nos ajudar a replicar, para nos ajudar a analisar dados, para nos ajudar a fazer cálculos, para nos ajudar a projetar. Agora, se a gente não observar os princípios, os fundamentos, aquilo que é mais importante, se a gente não definir quais são os critérios básicos, aí a gente vai continuar nessa nessa, nessa busca infinita por mais, por novos conhecimentos, novos aprendizados, e a gente acaba não produzindo nenhum resultado realmente relevante. O que eu quero dizer aqui é que não se trata de esforço, se trata de identificar dentro de ti, no teu sistema, aí, o que está te travando nesse momento. O que está te travando? E, e sem alguém mais experiente ou até com um repertório de perguntas mais poderosas, é muito mais difícil chegar. Muito mais difícil chegar no resultado. Muito mais difícil chegar nessa transformação. Tá? Andréia. Eu acho que outra pessoa, e uma pessoa que tenha conhecimento, e às vezes não necessariamente um profissional, tá, Mal? Mas uma pessoa que tenha vivência. Eu tenho muita pena da nova geração, porque ela desqualifica o antigo em detrimento do novo. É sempre tudo muito novo, é sempre tudo muito. O novo é que é bom. Só que se você senta para conversar com uma pessoa que tem a sabedoria da vida, dificilmente você sai do mesmo jeito que você entrou. E nem sempre é um profissional como a gente, que estuda e tal, mas falta. O que eu percebo é que falta, muitas das vezes, a presença para você ter noção da oportunidade que é aquela conversa. Às vezes o ritmo da conversa ele é outro, às vezes os links
que uma pessoa mais velha faz são outras, assim como as crianças. A gente aprende muito com as crianças. Então, eu não estou aqui fazendo uma responsabilidade, eu quero tirar a responsabilidade do outro que vai te acompanhar, entendeu, Mal? Eu quero colocar que isso é uma postura de vida. Aprender com as pessoas é uma escolha nossa. Se eu sento para conversar com uma pessoa e eu sei que ela sabe muito sobre qualquer coisa, os que são mais próximos meus já me ouviram falar isso inúmeras vezes. Eu falo, rapaz, me ensina. Eu peço. E já conversei com o mecânico, fui mexer com a parte elétrica do meu carro, cheguei lá, eu falei, pô, esse negócio aí parece fácil, né? Não é fácil, sim. Eu falei, então me ensina. Aí ele foi, me explicou tudo, mas do jeito dele, né? E ele assim, muito preocupado que eu entendesse o que que ele estava fazendo. Aí eu perguntei no final, quanto que é? Ele, não, a senhora não viu que é fácil? Como é que eu vou cobrar a senhora? Aí eu falei, não, me cobra pelo menos a peça que você botou lá, que era um fusível que ele trocou e tal, né? Então, eu acho que é uma postura de vida, mas eu vou bater de novo na tecla do desapego. Sabe, de tempos em tempos a gente precisa fazer revisitar o desapego. Eu estou apegado a coisas que ainda estão vivas, ou eu já estou arrastando um corpo, sabe? Aquilo já morreu. Já não era mais para estar do meu lado, já não era mais para fazer parte de uma característica pessoal minha, mas eu estou apegado àquilo. Eu me identifico, já que a gente está falando de identidade. Então, a gente precisa aprender a se desidentificar com algumas coisas. Então, tem pessoas que se identificam com carros, com cargos, com conta bancária, outras se identificam com roupas, né? É, com o que que você anda se identificando? Continua tendo ressonância, né? Tá fazendo sentido para você? Não é para você julgar, é para você ser verdadeiro com você. E verdadeiro em cima daquilo que você quer realizar, em cima da pessoa que você quer ser. Quando eu vejo alguns empreendedores, e a gente tem alguns aqui, né, assistindo a gente, é, o que você já é. Eu não quero saber o que você é. Eu quero saber quem você quer ser, sabe? Essa é a pergunta que é gostosa da gente fazer. Agora, algumas literaturas trazem aquela ideia do para você saber aonde você quer ir, você tem que saber quem você é. Eu já não sei se eu concordo com isso. Acho que você tem que saber quem você quer ser, lá onde você quer ir. Isso você tem que saber. Porque às vezes eu tô longe pra cacete de quem eu quero ser, do lugar que eu quero chegar. Mas todos os estudos comprovam, a PNL fala isso, a neurosemântica fala isso. Vai primeiro, entra no estado. Você quer dinheiro? Entra numa loja, experimenta, uma roupa cara. Você gosta de carro? Vai fazer um test drive num carro que você não tem a mínima condição de comprar. Sabe? Você pega a inteligência artificial, vai para os lugares, como o Matheus trouxe as viagens. Amei, amo viajar, Matheus, adoro. Vivo futucando tudo quanto é lugar, lugar que eu não tenho a menor chance de ir nem de agenda, nem de dinheiro agora, mas eu estou lá naquele café, sabe? Na Grécia, papapá. Então, o que que é isso? Você aprendeu na PNL o que que é isso? Então, se eu me prendo à pessoa que eu sou hoje, com as limitações que eu tenho hoje, eu nem sonho. E é aí que eu quero bater. Suas metas, elas estão do tamanho da tua perna agora? Ou você está viajando? Você está ousando? Você está falando, cara, eu sei lá, eu conversei com um amigo meu, ele falou assim: eu quero chegar no final do ano tendo vendido 2.000 exemplares do meu livro. Aí eu falei para ele, só? Ele, André, é difícil. Eu falei, mas se você está dizendo isso, vai ser mesmo. É.
Sabe? A gente tem que estar atento às coisas que a gente diz pra gente. Porque é essa conversinha aqui que vai construir toda essa carga semântica, toda a informação celular para reforçar aquilo que você quer alcançar, ou para te manter onde você está. Tá fazendo sentido, gente, para vocês o que eu estou falando? Boa. O Alcides estava com a mão levantada ali. Fala, Vamos trazer Cides. o Alcides então? Vem, Alcides. Clica no microfone aí. Abre aí o seu som, por favor. E agora? Ok? Aí, Ok. bem-vindo. O Maurílio já me conhece desde 2020 e eu estou há 15 anos praticamente, fiquei há 15 anos trabalhando no ciclo da maestria com as visitas com os médicos oftalmologistas. E em setembro do ano passado eu rompi. Ficou ligado que eu vou conquistar em cima dessas pessoas. E aí, certo dia, fui visitar o Maurílio lá e foi para aceitar o clube dos oficiais, né? E na saída desse Palmeiras Maurílio, eu tenho vários projetos que eu quero colocar em prática. Um deles é vender consórcios, seguros, trabalhar com a mentoria, na parte imobiliária. E o quinto projeto, eu quero escrever um livro. Hã? E a Andrea colocou agora há pouco entre máquina e mente. Parece que foi isso. E eu quero antecipar, o marido, eu já falei para ele que eu quero usar todos aqueles itens das configurações da máquina, do celular, que tem lá brilho, conexões, armazenamento. Eu quero fazer um livro com a analogia puxando da máquina para a mente do ser humano. Tem algumas coisas que a meu propósito de vida é servir. Então, claro que dentro de mim tem algumas cláusulas pétreas que eu não consigo descartar, eu não posso descartar. É um sonho que eu vou levar para o resto da minha vida. O descarte em mim, ele existe. Ele existe. Ah, isso aqui, eu não sou caixa d'água com a água parada. Eu quero que entre mais informações que eu vou, algumas automaticamente eu vou descartando e outras eu peço com que a mente faça um descarte para mim. Eu não consigo estar guardando coisas assim. Então, talvez pelos meus 66 anos, e uns dizem que eu sou louco, o Maurílio já disse que eu sou um cara inspirador. Tá, o que que tu quer? Escrever um livro com 66 anos para 67 anos? Vender consórcio? Eu tenho uma meta de livros de colocar 3.000 exemplares. Eu quero colocar 3.000 exemplares. Só Eu quero vender 300 cotas de consórcio. Eu quero ser diamante. Eu quero conhecer Praga. Eu quero conhecer lá fora. Coisa linda. E tudo isso faz assim, ó. Poxa, mas daí como cutuquei o Matheus e Matheus Alcides, eu cadastrei 1.000 leads em 2 semanas. Mas aquela velha história. Eu tive junto com meu filho, que também fez ciência da computação, junto que nem o Matheus assim, ele cria CRM. O Matheus sabe o que eu tô falando, mas ele também. Então, mas dentro daquilo que eu gostaria de fazer com que eu não quero apenas vender. Eu quero que a pessoa compre dentro das condições, eu uso a empatia na minha venda. Eu vou usar essa empatia. Eu quero trabalhar a venda, pós-venda e que ele seja uma pessoa que vem seja fidelizada, ou seja, que ele se sinta bem. A gente tem um slogan que nós usamos aqui, planejaremos juntos o seu sucesso financeiro. Então, assim, como perguntas são respostas, parece que o pressuposto 9 ou 10, uma coisa assim, não, 10 é empatia, É é o tudo. 9, é o Parece que 9. é isso. É o 9. Então é isso aí. Perguntas são respostas. Eu vou me encostar com o Maurílio e o Matheus aí, como nunca.
É, Eu então, passei, eu passei e tu tem alguma pergunta hoje aí para aproveitar que os mentores aí tem alguma pergunta? a pergunta que eu já passei para a Cris é a sua agenda para mim conversar contigo, tá? Maravilha. Essa, né? Se tem uma agenda disponível para ti, maravilha. Agora, sabe Ah, que a tua fala tá carregada de oportunidades de organização das ideias, de arrumação das prateleiras, assim como a própria Andrea já emprestou para gente essa metáfora aí, né? E, e, e eu vou compartilhar contigo, tá? Eu compartilhar contigo e com o grupo, depois eu passo para André e para o Matheus comentar. E alguns anos atrás eu percebi que eu não lidava bem em fazer um projeto só de cada vez. Eu queria fazer vários projetos. E eu idealizei que eu estaria tocando vários projetos, vários negócios. Reconheço que eu não fiz um bom planejamento do que eu precisaria aprender para conseguir chegar nesse, nesse, nesse resultado, na realização desse sonho. Tá? Não imaginava o tempo que seria necessário, nem o quanto eu precisaria me cercar de pessoas para poder realizar isso com mais assertividade. Mas aconteceu lá através da tecnologia, um treinamento que eu fiz na época de produtividade com o Christian Barbosa, que alguns de vocês podem conhecer da Tríade do Tempo. E aí lá eu tive contato com um conceito chamado taxonomia, né? Que é e ele usou a analogia das gavetas e não das prateleiras, mas muda o nome, mas não muda a coisa, né, em si. Mas era você organizar as coisas em gavetas. E aí eu usei essa ideia e essa estratégia no meu Google Drive, que desde lá de 2013 eu uso o Google Drive de uma forma que tudo que aconteceu de lá para cá tá lá no meu Google Drive. Tem a pastinha de cada projeto, tem o histórico de cada projeto. E hoje a gente vive um momento em que o próprio Google Drive já tem inteligência artificial integrada. E hoje eu já não estou mais tanto no Google Drive, eu estou mais no Chat GPT, que se tornou um parceiro inseparável. Onde dentro do Chat GPT aprendi, inclusive com o Matheus, como otimizar esse processo, a gente consegue criar os projetos e pode dizer que os projetos não conversem entre si, tá? Não conversem entre si, mas também a gente pode dizer que os projetos conversem entre si. E eu quero provocar vocês a pensar que quando a gente decide empreender vários projetos ao mesmo tempo, organizar esses projetos e distribuir esses projetos no tempo, no espaço, o Smart. O Maurício. extremamente importante, né, para um resultado melhor. Agora, quando eu ouço o Alcides falando de tudo, de descrevendo tudo isso que ele tá fazendo, eu enxergo num nível de significado mais alto um mentor com expertise em vendas escrevendo um livro, um livro da sua expertise e que abaixo disso, lá no nível dos projetos e no nível dos produtos que ele vende, ainda mais baixo, tem um mix de produtos. Né? Agora, quando a gente aprende coaching com PNL, como usar a inteligência artificial melhor, neurosemântica, a gente entende que existe uma hierarquia de significados. Existem significados que são mais poderosos do que outros. Então, quando eu me permito
me, me significar, né, me dar o significado de que eu sou um mentor nesta área, eu já energizo os níveis abaixo de significado, me dando permissão para escrever e publicar um livro, para usar a inteligência artificial para otimizar alguns processos, para ir lá e vender alguns produtos que estão debaixo dessa autoridade de um mentor. Então eu olho para o Alcides e vejo ele com esse tempo todo de experiência, que não são só 15 anos. Na verdade, ele trouxe 15 anos, mas são 40, Isso, 50 anos de isso. vendas em multissetores, entendeu? Então é um grande mentor com resultados excelentes e com reconhecimento nas empresas onde ele passou, que agora, com a ajuda da IA, com o apoio do Matheus, com o apoio do Maurílio, com o apoio da Andrea, tu vai inclusive conseguir lidar com algumas das crenças que podem estar em algum nível, em alguma área te atrapalhando, né? E aí no caso do livro, por exemplo, cabe aqui uma menção ao Jair, que está conosco aqui, tá, 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 terminou agora, terminou de escrever teu livro, né, Jair? Aparece aí pra gente te enxergar aí. Terminou o livro dele com a ajuda da inteligência artificial, né? Tá terminando aí um romance autobiográfico, né, Jair? Um romance autobiográfico. E em abril do ano passado ele estava numa sala de aula como essa, dizendo que nunca tinha usado inteligência artificial. Isso, Jair? Bem, tá quase pronto, tá quase pronto. Não é exatamente isso. Não, nunca tinha usado, estava longe disso e não está pronto até porque é em função de outros trabalhos, mas é muito rápido, é muito depois que tu pega o contexto e vai embora. E, e tu pega se a gente pegar a gravação da primeira fala do Jair no primeiro workshop, ele dizia assim, não, lidar com um bicho e lidar com enxada era mais fácil, né? Com certeza. Do que lidar com gente. E bem distante lidar com a inteligência artificial. É isso aí, mano, bem isso aí. Mas tu começa a acabar tendo gosto para aquilo e tu vê que a facilidade ela é muito rápida. Esses dias mesmo a gente fez um vídeo aqui, coisa rápida, que eu pedi para os funcionários, cada um fazer uma parte. Quando eles começaram a pensar, escrever a caneta, em 2 minutos estava pronto. Então essas coisas começam a te despertar outras coisas. Então eu chamei o Jair, que é um líder experiente, né? Um líder experiente que em pouco mais de um ano ele vem nos trazendo muitos exemplos, tá? Muitos exemplos de permissão para incluir novas ferramentas, incluir novas abordagens, novos projetos. Em novembro de 2024, um livro que ele leu ativou o processo de transformação dele. Um ano depois, ele está concluindo o livro dele e, e continuando esse processo de transformação. Tá? Então, eu já enxerguei o livro do Alcides e ele já enxergou também. Então, em breve a gente vai estar celebrando juntos aí esse teu livro aí, mentor. Tá bem? Fique à vontade. Quem mais quer vir? Só levantar a mãozinha que eu chamo. Luciana Lima. Deixa eu ver onde é que tá a Lu. Aqui. Boa noite a todos. Eu queria contar uma historinha minha, que eu acho que vai ilustrar bem tudo isso que nós conversamos hoje. Em 1989, eu estava no cursinho e o professor de matemática nos levou para uma sala de computação.
prompt e aparecer os desenhos geométricos, não sei o quê. Eu errei todos. Eu saí daquelas. Toda vez o professor não consegui. Ele ia lá, fazia o desenho. Eu saí daquela sala, eu olhei, estava escrito sala de computação. Nunca mais eu ponho a mão no computador. Passaram-se os anos e aí, claro, mercado de trabalho exige computação. Fui ali aqui perto, fiz umas aulinhas de computação, Excelzinho, Word, e aí entrei numa multinacional. Pois bem, vou trabalhar com sistemas. Desesperada, né? Mas bora lá. Implantação do novo projeto na Comgás, né? Projeto Casas. Então a gente tinha simplesmente a porta de TI aberta, porque dava um erro lá, pode descer para eles configurarem tudo, arrumarem tudo. Bom, resumindo, eu fiquei na Comgás 12 anos. Eu saí de lá expert em XAP. Tão expert no sistema, nos sistemas, né? Eu passei pelo Vantive, CDX, SAP. Eu estava tão expert que eu ensinei auditor. O auditor, o auditor queria me auditar, eu ensinei ele. Eu derrubei pontos de auditoria usando o sistema. Eu cheguei a auditar pessoas ali, mas assim, preciso fazer isso. O auditor não vai pegar? Não, então manda para a Luciana que ela faz. Então, assim, e eu fui derrubando aquela crença que eu tive, eu derrubei quando eu ressignifiquei, porque quando eu entrei lá na Comgás, qual que era o maior significado da minha vida? Era trabalhar para dar condições melhores para minha mãe. Então, esse foi o que motivou eu aprender, ir lá conversar com o René, aprender um pouquinho, ir lá aprender com o Carlos. E hoje em dia, a inteligência artificial também não me assusta, porque eu sei que é algo que veio exatamente para nos ajudar, né? E aí, até coloquei aqui uma coisa assim, né, que achei interessante numa das conversas, né? Acho que, não sei se foi da Andréia ou do Matheus. Acho que foi do Matheus. A gente conversa com as pessoas, né? E agora a gente vai ter que aprender a conversar com a máquina, né? Como que a gente conversa com as pessoas? Então a gente tem que buscar melhorar, conversar, né? Então era só isso. Era só contar um pouquinho da experiência e o que eu achei de interessante em tudo que nós conversamos aqui hoje. Maravilha. Andréia. Mal, eu acho que a gente já está chegando aí no nosso fim, né? Luciana, muito obrigada pelo que você falou, porque é uma história aqui, real, de uma crença de um trauma, vamos colocar assim, né? Um trauma que podia ter mudado todo o roteiro da sua história. E você não deixou que isso acontecesse, né? Então, a gente está num salto da humanidade agora, e a sua história serve para todas as pessoas que estão com medo, né, do que vai acontecer e o que a inteligência artificial, que é o nosso tema de amanhã, vai, vai substituir o homem. E eu acho interessante isso, porque, vamos lá, a Viviane Mosé, que é uma psicanalista, é uma mulher muito inteligente, não fazendo propaganda dela, mas de algumas falas dela, ela falou que esse negócio de dizer que a máquina vai imitar as músicas que o homem faz. Se uma máquina consegue imitar a música que eu consigo criar, é porque a minha criatividade está muito pobre. Tem uma sensibilidade do homem que
Eu ainda não estou convencida de que uma máquina consiga fazer isso. Tem uma parte nossa que pode vir um algoritmo, a inteligência artificial, o que quiser, porque eu acho que entra no campo da sabedoria, né? Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né? Então, eu acho que tem uma parte nossa que as pessoas podem parar com essa bobagem e nós criamos as máquinas, elas têm sim todo o movimento delas a favor da gente, mas elas dependem da gente. Se não tiver um caboquinho para poder tirar lá do Big Data, ele vai ficar lá a vida toda trocando informação, criando. O Matheus vai falar melhor sobre isso amanhã, mas isso é muito um mito, né, criado. E toda vez que aproximamos um homem da ideia da máquina, é importante lembrar quem criou quem. Acho que essa é a reflexão que eu trago. Quem foi que inventou quem? Então, não esqueçam isso. Não quer dizer que a invenção não possa ser melhor em determinado aspecto do que o inventor. Não é isso. Mas não vamos inverter as ordens, não, gente. Foi a gente que criou a máquina. Eu vou, antes de passar para o Matheus, eu vou pegar esse gancho da Andrea e vou trazer uma tese. São muitas teses, tá? Hoje nós estamos vendo um processo de humanização das máquinas, que a meu ver, está sendo ainda muito menos eficaz do que o movimento contrário, da robotização das pessoas. Eu vejo as pessoas muito mais eficazmente robotizadas do que as máquinas humanizadas. E o que nós estamos vivendo aqui hoje uma das experiências que promove a humanização dos humanos, né? Que é de fato parar para pensar, inclusive sobre o que pensamos, o que acreditamos, o que desejamos. Isso nos torna mais humanos, mais criativos, mais capazes de inclusive, treinarmos as máquinas para nos servirem naquilo que desejamos. Agora, não podemos deixar de reconhecer que o processo de robotização das pessoas ele continua em passos largos, né? Em passos largos. Então, a minha tese aqui, antes de você passar para o Matheus, é que os humanos robotizados eles vão ser mais facilmente substituídos pela IA humanizada. E tem humanos que vão preferir ser atendidos por máquinas humanizadas do que por humanos robotizados. Mas aí essa tese vai dar o que falar aí, Matheus. Muito bom. Mas é isso daí. Amanhã a gente vai ver com mais calma e com mais detalhes, mas no fim do dia, o que que são essas inteligências artificiais, né? No conceito ali, o termo é inteligência artificial generativa, né? Porque são as primeiras inteligências que a gente tem que elas conseguem gerar coisas. Então, que nem eu trago sempre, né? Essa área aqui de inteligência artificial a gente estuda desde os anos 50. Então, antes de existir um computador que nem a gente conhece hoje, quando a gente tinha só calculadoras, ainda o pessoal estudava tudo isso de maneira teórica, né? E existem várias maneiras de inteligência artificial e de geração de análises de dados e de insights, que são técnicas que a gente chama de IA também. Mas esse pedacinho, que é a IA generativa, que está nessas ferramentas aí que a gente vai citar amanhã, elas nada mais são do que pensa que é uma super inteligência, mas ela é uma super inteligência que ela aprendeu com que quem treinou ela alimentou, né? Que nem eu comentei, hoje em dia já tem como alimentar ela com mais conteúdo em tempo real, para ela ficar um pouquinho mais inteligente, mas a base toda da inteligência dela foi alguém, uma empresa, né, a OpenAI, aí, a Meta do Facebook, alguém que foi lá e disse, olha, a gente vai pegar
esses 1 trilhão de páginas de livro aqui, esses 100 anos aqui de dados históricos de rede social. Ah, eu vou pegar essas imagens aqui e daqui a pouco a empresa que treinou essa IA alimentou com o que ela quis e não alimentou com outro conteúdo ali, que daqui a pouco ela não concorda. E isso a gente não tem controle, né? Então, por isso que eu falo que a IA é uma ferramenta que a gente tem que usar, que a gente tem que alimentar ela com o máximo de contexto possível para ela entender o que que a gente quer e o que a gente espera dela. Mas é como a Andrea trouxe, ela não é criativa o suficiente. Tudo que ela gerar é algo que a humanidade já gerou antes, né? Então, a Andrea tá dando tchauzinho aí pra gente. É. Vamos aproveitar, vamos dar um tchau para a Andrea. E, e aqui o Matheus está antecipando um pouquinho do que a gente vai ter amanhã. Né? Começaremos amanhã pontualmente às 20 horas. E é um tema que é muito poderoso, muito transformador e que vai somar com o conteúdo de hoje e vai ser uma preparação para o que teremos na terceira noite, onde Andréa Cardone vem fechar como anfitriã da nossa imersão 3D, que é a primeira imersão de 2026. O ano passado tivemos uma série de imersões, tivemos imersão de IA generativa com liderança, imersão da formação de mentores e fechamos o ano com uma imersão híbrida do coaching com PNL completo, né, onde teve essencial, practitioner, profissional e master. E agora a gente vai começar uma jornada aí de formações. Vamos ter essencial, profissional, practitioner e o master esse ano. Então vamos ter todos os níveis, vamos regravar os conteúdos para nossa nova plataforma. Estamos lançando um aplicativo novo, uma plataforma atualizada aí esse ano, então vai haver uma renovação dos conteúdos do Coaching com PNL. Então teremos aquilo que alguns de vocês aqui, em especial a Lu, né, que nos ajudou a construir essa trilha e sonhar com esse novo momento. Chegou a hora, então, teremos uma nova plataforma, novos conteúdos. Vamos abrir nos próximos dias uma turma com as duplas do profissional, que já tem aqui gente na sala que está aguardando aí as duplas do profissional. E na quarta-feira a gente vai abrir as inscrições para imersão presencial, dias 24, 25 e 26 de abril, aqui em Santa Maria. Imersão 3D presencial, uma noite de coaching com PNL, um dia inteiro de inteligência artificial com coaching com PNL e um terceiro dia de maestria neurosemântica e Master Coach com PNL na prática aqui em Santa Maria. Então já vão se agendando aí quem pode estar aqui 24, 25 e 26 de abril, tá bem? E amanhã estaremos juntos aqui para tratar de inteligência artificial generativa. Uma boa noite a todos, foi uma honra, gratidão, boa noite, bom descanso, Deus abençoe a todos e até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Gratidão.